Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é dia de São Mateus e lembro-me logo da festa grande, a grande festa que há em Viseu estes dias, que termina hoje, se não me engano. São Mateus tem também que ver muito com o Papa Francisco, porque poucos dias depois da sua eleição como Papa, Francisco escolheu como lema do pontificado uma frase que tem que ver com Mateus. O lema é como uma frase inspiradora para o Papa e para nós entendermos o seu pontificado. E a frase que o Papa escolheu é esta: olhou com misericórdia e escolheu-o. Quem é que olhou com misericórdia? Quem é que foi escolhido? Foi Jesus que olhou São Mateus, como nos conta o Evangelho de hoje, e com o qual queremos começar a nossa oração. Naquele tempo, Jesus ia passar quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esta história da vocação de São Mateus, de algum modo, é a história de todos nós. Cada um de nós é chamado ao amor de Deus através de ações concretas que nos fazem seguir Jesus. Jesus foi ao encontro de Mateus, não porque ele tivesse dinheiro ou qualidades deste género, mas por outro motivo. Na verdade, não sabemos exatamente qual foi o motivo. O que nós sabemos é que habitualmente Jesus procura estar com os doentes, os que sofrem, os pobres, os que estão afastados de Deus, e que a algum destes Jesus chama pessoalmente para o seguir e acompanhar. E talvez por isto, Jesus chama Mateus, porque aos olhos de muitos judeus, especialmente os fariseus, as pessoas como Mateus são vistos como pessoas afastadas do amor de Deus. O Evangelho, no entanto, não diz que o coração de Mateus estivesse longe de Deus. Até parece que está bem preparado, porque assim que ouve Jesus chamá-lo, ele levanta-se e segue Jesus. Há uma força naquele amor de Jesus que arrasta. Tinha encontrado Deus. Estava certo disso. De certo modo, esta é a história de cada um de nós. Deus chama-nos não tanto ou não apenas pelas qualidades que temos e que Ele nos deu, mas pelo amor que tem por ti e por mim. E chama para que junto a Ele nos convertamos. Ele é médico e cura a falta de esperança, de amor, de fé que cada um de nós possa ter. Por que não agradecer-lhe? Agradecer que Jesus te ama, te quer curar, te quer chamar para junto dele, para te enviar como enviou Mateus. Por isso o Evangelho de hoje fala-nos de um amor que escolhe. Repara que tu e eu podemos escolher também quando rezamos. Porque uma coisa é rezar com rotina e outra rezar com constância. Em qual das duas é que há amor? Se por vezes não te sentes inflamado na oração, então estás como Mateus. Para ele era um dia normal de trabalho até que apareceu Jesus. Mas se, como ele, escolhes seguir Jesus, num dia e outro, normal como o anterior, se és constante, então nos dias em que tens entusiasmo e nos dias em que estás sem ele, rapidamente vais descobrir em cada momento dedicado à oração que é também um momento e um chamamento de Jesus para estar junto a ele. E depois,
Ele te envia de volta como apóstolo aos teus amigos. Foi o que aconteceu com Mateus. Seguiu Jesus e depois aproxima os seus amigos de Jesus. Torna-se apóstolo 24 horas por dia. Se és constante em seguir os chamamentos de amor de Jesus, constante na oração, na presença de Deus ao longo do dia, em querer santificar o trabalho, se és constante em ir à missa, então podes ter a certeza de que amas o Senhor também. Não estiveste a rezar como quem cumpre, estiveste com Jesus, como quem ama. Passou-me o entusiasmo, escreveste-me. Tu não has de trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever que é abnegação. Assim escrevia São José Maria, narrando esta história de uma carta que ele tinha recebido de um universitário que lhe dizia isto. Passou-me o entusiasmo. Nós rezamos quando apetece e quando não apetece. Pergunta ao Senhor se a medida do teu amor por Ele é o apetece ou se a medida é o querer agradar a Jesus. Deixa que a pergunta ganhe espaço na tua consciência, deixa que Jesus ilumine, deixa que Jesus ponha luz. Pensa que cada dia, cada tempo de estudo, cada oração, cada missa, cada conversa apostólica é um chamamento de Jesus. Um chamamento para dentro do seu coração e um chamamento para dentro do coração dos teus amigos. Não duvides de que é Ele que te vê, que te ouve. Não duvides que os teus amigos vão querer aproximar-se ou pelo menos ter curiosidade em saber mais sobre esse Jesus que tu, como Mateus, há 21 séculos tanto falava. Aquela oração, pelo contrário, que é intimista, acaba por nos fechar dentro dessa linguagem, desse pensamento que não sai de nós próprios, que nem chega a Deus. A oração deve levar-nos a sair de nós próprios, porque nos leva aos outros. Isso é um apóstolo. Está com Jesus para depois ser enviado, não para ficar sozinho com Jesus. O Papa Francisco, no início do seu pontificado, escreveu um documento que se chama A Alegria do Evangelho, um documento programático de todo o seu pontificado. E aqui o Papa fala da importância do acompanhamento espiritual das pessoas que nós conhecemos e diz como fazê-lo. O acompanhamento espiritual autêntico começa sempre e prossegue no âmbito do serviço à missão evangelizadora, escrevia o Papa. Ou seja, não basta que eu reze sozinho. São Paulo acompanha espiritualmente os seus discípulos Timóteo e Tito e dá-lhes conselhos sobre a missão apostólica que eles têm também. O apostolado não é para especialistas, nunca foi, mas para quem quer que reze. Porque ninguém segue Jesus sozinho, nem ninguém aprende a amar a Deus se não for acompanhado espiritualmente. Deixa que hoje Jesus te diga: eu chamo-te todos os dias. Estas eram as palavras que apareceram em letras garrafais durante a JMJ. I call you. Sim, tal como então hoje o Papa continua a querer e Jesus continua a querer que a tua oração esteja habitada não apenas pelos teus pensamentos, mas pelas pessoas para as quais Jesus te chamou. Pessoas que conheces, os teus amigos, a tua família, a Igreja inteira, que rezes pela fase conclusiva do Sínodo da Igreja, que vai ser neste próximo mês de outubro, pelas vítimas destes incêndios brutais, pelos bombeiros que deram a vida por vida, pelos governantes que tentam coordenar esforços. Tantas intenções pelas quais rezar com Jesus. Nunca rezas só. Rezas sempre com Cristo e na Igreja. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine a ser apóstolos. Em primeiro lugar, sendo constantes na oração, que é o mesmo que dizer amar. E depois, que haja consequências desse amor de Jesus em nós e que é o nosso apostolado. Mãe do céu, que assim seja em mim, que assim seja em todos nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.